Como eu venci a procrastinação? Olá, eu sou Maria das Candeias, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse canal. E hoje nós vamos tratar desse assunto que eu não sei vocês, não sei se você já viveu ou se você conhece alguém que passa por isso, mas a procrastinação já paralisou a minha vida. O deixar para depois, o adiar, já me trouxe sérios problemas, né? E que bom que eu consegui vencer, né? Passar por isso, porque a minha vida estava parada. Eu não conseguia executar as tarefas, eu não conseguia evoluir com os meus projetos. A minha vida simplesmente estagnou. E se você vive isso, conhece alguém que vive, já curte esse vídeo, já manda esse vídeo para essa pessoa, porque com certeza aqui vai ter lições que vão te ajudar a você também enfrentar, passar por isso, para que a sua vida possa voar, para que você possa viver uma vida melhor, com qualidade, né, com qualidade de vida e ser feliz. O ano era 2019, eu lembro claramente. Decidi que ia fechar o ateliê de textos que eu tinha, né? Primeiro fui jornalista, né? Trabalhei na televisão vários anos. Depois tive restaurante, assessoria de imprensa. Eu migrei para várias áreas, né? Tentei aí, estudei para concurso, meus longos 6, 7 anos aí, foi muito tempo, investi tudo que tinha. E aí depois de tudo isso eu abri um ateliê e o ateliê funcionava, era um sucesso, mas pensando no futuro, eu decidi que não dava mais, né? E quando eu descobri a internet, quando eu descobri essas outras portas, né, que o mundo digital, o mercado digital trouxe para nós, né, que nós são oportunidades, são possibilidades antes inimagináveis, né? E aí para mim tinha esse trabalho com a comunicação e tal. Então eu lembro demais que eu comprei um curso, mas eu não conseguia assistir. Porque eu sempre estava vendo notícia difícil, notícia ruim, ou então esperando a hora perfeita, ou então se tivesse algum movimento em casa, alguma coisa, não estou conseguindo estudar, vou estudar depois. E ali a minha vida foi paralisando. E passaram-se os meses e eu percebi que eu estava estagnada. E que dali do jeito que estava não ia sair. E eu precisava fazer alguma coisa para mudar, né? Era a minha vida. E a gente só tem uma vida. Só tem uma oportunidade para fazer acontecer e a minha estava ali parada. E eu simplesmente não conseguia dar passos. Foi me dando uma aflição. Aí lembro que na época também tive ansiedade, enfim, porque uma coisa nunca anda sozinha, né? Sempre vai trazendo outras coisas que vão somatizando e dificultando a nossa vida. E aí, como foi que eu fiz, né? Que é isso que eu quero dividir com vocês, né? Como que eu enfrentei, como que eu passei por isso. A primeira coisa que eu percebi que eu precisava era parar de ver notícias ruins das quais eu não poderia mudar. Então, assim, por exemplo, há muitas coisas que nós podemos fazer. Por exemplo, a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, nós podemos doar dinheiro, doar roupa, nós podemos participar. Eu digo, nós aqui que moramos do outro lado do país, né? E aí, doando, participando. Mas se eu ficasse, por exemplo, consumindo tudo isso, todas as notícias, 24 horas, a minha vida ia ficar paralisada. Porque aquilo tudo é mais forte. E como eu não tenho solução para aquele problema, eu ia adiar a minha vida e ainda causar em mim uma ansiedade. Provavelmente teria crise de ansiedade. Não tenha dúvida nenhuma disso. E aí o que eu entendi? Que eu precisava ver e tal, mas em curta escala, fazer a minha parte. Muito mais do que acompanhar, já que eu estou, veja, do outro lado do país, mas eu poderia fazer a minha parte. Né? Então estou arrecadando roupas, providenciando a lavagem dessas roupas, já fiz minha doação financeira, sempre divulgando. Então eu entendi que era isso que eu podia fazer. Isso que ia fazer a diferença na vida deles e não ia paralisar a minha vida. Porque se paralisar a minha vida, como que eu posso ajudá-los? Eu não posso. Então lá em 2019 eu via muita notícia ruim, muita notícia difícil. E aí foi a primeira coisa que eu entendi, que aquilo estava me paralisando. Eu estava presa, como eles chamam no marketing digital, pelo medo da morte. Mas não é a morte propriamente física, eu vou morrer. Mas é o medo das coisas não darem certo. De repente você tem medo da morte, medo de, sei lá, de mudar de trabalho, medo de estudar algo novo, medo de fazer uma coisa nova. Você tem um medo daquele novo, que talvez é tudo que você precisa fazer. E você estagna, deixa sempre para depois por causa desse medo e não consegue andar com a sua vida. Quando eu entendi isso, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um filtro no meu Instagram. Eu precisava filtrar
o que eu via era realmente necessário, eu precisava estar por dentro de todas aquelas notícias, de seguir todas aquelas pessoas. Gente, eu não dava conta nem de cuidar da minha vida. Aí eu tá documentando, vendo, assistindo ali, acompanhando cada passo de tantas coisas que, na verdade, o que estava acontecendo? Eu estava vivendo a vida do outro, na verdade, eu estava acompanhando a vida do outro e a minha estava parada. Porque o que acontece com essa questão do medo, né? Esse medo, você vê a vida do outro, às vezes as coisas acontecendo, ou as coisas ruins acontecendo, então na sua cabeça não vale nem a pena. Então pra que eu vou estudar? Não vale a pena estudar. Não vai dar certo? Então, para que eu vou, de repente, sei lá, tentar uma profissão nova? Para que eu vou, de repente, ser uma pessoa melhor, uma esposa melhor? Por que eu vou me esforçar em ser alguém melhor? Veja, se não vale a pena, se não tem sentido. Então, quando a gente fica perpetuado, rodeado de notícias ruins, é muito forte isso. Porque o dano causado ao nosso imaginário é muito grande. E nós não temos essa dimensão muitas vezes. Algumas pessoas já têm, já despertaram. Então, nem tudo eu preciso saber. E aí, aconteceu a primeira virada de chave para que eu vencesse a procrastinação. Eu parei ali, fiz um grande filtro, olhei para minha vida. Olhei para minha vida. E olhando para minha vida, eu pude tomar posse daquilo que era meu. E que talvez eu não tivesse a ocasião perfeita, a mente perfeita para estudar, a concentração perfeita, mas eu tinha que fazer. Então, quando eu parei ali, foi a primeira coisa, esse filtro, ele deu uma grande virada de chave na minha vida. Inclusive, perceba se você, quantas pessoas você acompanha, né? O tipo de situação, o que você vê, isso tudo influencia diretamente na sua vida. Tenha certeza disso. Outra coisa que eu fiz que também foi outra virada de chave. Eu entendi que eu não precisava sempre ter a ocasião perfeita. Eu não precisava sempre ter, sei lá, por exemplo, a 100% concentrada, querendo estudar para estudar. Não, eu precisava estudar. Então eu ia estudar do jeito que desse. E aí eu fui me decidindo. Eu fui saindo do 0 para o 1. Dizem que a maior distância que tem é você sair do 0 para o 1. É porque depois pro 2, pro 3, pro 10 é muito mais fácil. Você já pegou o jeito. Mas você sair do 0 para o 1 é um desafio. E quando eu tive essa percepção que eu precisava fazer, mesmo que não fosse perfeito, a ocasião perfeita, mas eu precisava dar o primeiro passo. Sair do 0 para 1. E isso também mudou muito. Outra coisa que eu fiz foi começar a fazer um plano. Eu precisava acordar e saber o que eu tinha que fazer. Porque o que acontece? Hoje a gente acorda e aí não sabe o que tem que fazer. Então, provavelmente você vai se distrair muito na internet, no WhatsApp, nessas distrações. Que eu precisava saber que naquele dia eu tinha que cumprir aquilo. Sei lá, não sei se na época era quantas aulas eu tinha que assistir, ou era uma quantidade de horas que eu tinha que assistir. Eu vou sempre movimentando e mudando, encontrando formas de multiplicar, né, de otimizar os meus estudos, o meu tempo. Ainda hoje faço isso. Continuo estudando, inclusive, e aí eu sei que quando eu fui traçando essas metas, foi incrível porque a minha vida foi andando. A minha vida que de repente estava parada, eu estava sem perspectiva nenhuma mesmo. Eu comecei a ver as coisas acontecerem. Quando eu, olhei o meu horizonte, enxergava ali um movimento que eu precisava trilhar. Eu precisava passar por aquele movimento. E se eu não fizesse por mim, ninguém ia fazer. Outra coisa que eu percebi que eu fazia, mas meio que inconsciente, nessa mesma época, era eu começava várias coisas e eu não conseguia concluir nenhuma delas. Então, de repente, eu tinha, sei lá, ali, dar um exemplo, assim, eu tinha começado a estudar, mas depois eu ia marcar um médico, mas aí depois eu ia na cozinha e depois eu ia colocar uma roupa na máquina e de repente como se eu abrisse várias janelas e eu não finalizasse, eu não fosse até o fim. Então eu vi que uma coisa que também me atrasava muito era esse movimento de começar várias coisas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Eu tenho que mandar uma mensagem para uma pessoa, eu estou com o WhatsApp na mão, não, mais tarde eu mando. Era esse movimento que eu fazia. Eu não tinha consciência disso. Hoje eu tenho uma clara consciência, né? E eu percebi que aquilo também me paralisava. Também ajudava a essa procrastinação que estava em mim. Então, quando eu comecei, eu vou finalizar, eu só levanto daqui quando eu concluir.
Vou dar um exemplo, às vezes a gente, sei lá, tá estudando, né? Eu tava estudando e uma vontade de, sei lá, já não tava me concentrando, né? Uma vontade de ver o Instagram, sei lá, de mandar uma mensagem, aí você lembra de 1000 coisas, né? Você tá ali estudando, trabalhando, fazendo alguma atividade. Então você lembra de 1500 coisas que você tem que fazer, parece que tem que fazer naquela hora. Não sei se acontece com vocês, mas comigo acontecia, né? Eu passei a pegar um papelzinho e a anotar, né? Médico, fazer tal coisa, tal coisa. E pronto, e eu voltava, e eu só ia quando eu finalizava. Então vamos supor, eu vou finalizar essa aula. Na época era o estudo, né? Então hoje, por exemplo, é o trabalho, hoje aqui na minha vida, né? Então esse movimento, ele existe hoje aqui na minha vida. Então hoje, por exemplo, se eu tô trabalhando no escritório, então pronto, eu finalizo. Quando eu finalizar o escritório, eu vou para o Instagram, mesmo trabalhando no Instagram. Então, por exemplo, eu vou finalizar, não, aí eu vou ligar para alguém, fazer alguma coisa. Se der para fazer, por exemplo, se eu estiver organizando a cozinha e puder ligar para alguém, tudo bem. Mas se for atrapalhar, eu espero finalizar. Eu finalizo, ligo e resolvo. Às vezes a gente faz muitas coisas e às vezes atrapalha o tempo. Poderia ser mais rápido. E aí é esse movimento que pode acontecer, né? Quando eu percebi que eu também fazia isso, que eu enxerguei o mal escondido que havia aí, que parecia que era aparente uma coisa boa, né? Poxa, eu não queria esquecer de marcar um médico, por exemplo. Só que aquilo estava atrasando a minha vida, gente. Eu não conseguia finalizar uma aula. É muito importante a gente ter essa percepção, ter uma clareza sobre nós, ter uma verdade, um olhar de verdade sobre a nossa vida. Eu falo muito, né? Falo com as mentorandas e às vezes quando eu converso com alguém, veja, um médico, ele só pode receitar um remédio a partir da doença. Então, se a gente não se enxerga, não se percebe que, poxa, é verdade, eu estou começando várias coisas e eu não terminei nenhuma. Eu começo a lavar uma louça, para quem trabalha em casa, né? Aí depois eu vou pro computador, aí depois eu olho para um filho e de repente você não fez nada, não concluiu nada. E ao fim do dia vai estar profundamente cansado. Veja que coisa. E a nossa vida vai parando. E o que vai acontecendo aí? Também podem vir outras doenças psicossomáticas, além do desânimo, da preguiça. E aí a gente vai ser inundado de tudo isso e a nossa vida vai parar. Então, realmente, perceber, olhar para a nossa vida, né? Perceber, eu sempre estou percebendo a minha vida, porque eu tenho interesse em transformar a minha vida, né? De ter uma vida cada vez com mais tempo de qualidade para mim, para minha família. Eu tenho interesse de trabalhar melhor, de desenvolver outras áreas da minha vida profissional, então eu preciso cuidar de mim e fazer com que a minha vida ande. Porque veja, nós só temos o hoje, né? O passado já passou, o futuro não depende de mim, né? Depende de mim naquilo que eu posso fazer no presente. Então, de concreto eu tenho o presente. E a procrastinação é uma grande inimiga de quem quer viver bem o presente, de quem quer viver e de quem quer construir o seu futuro. Porque não dá pra você construir nada numa vida paralisada. Onde você, segunda-feira eu começo a treinar. Gente, por que não começa hoje? Agora. Semana que vem eu começo a estudar, eu vou tentar um trabalho novo, um curso novo. Começa hoje, agora. Por que deixar para depois? Por quê? Se você pode fazer agora. Se a sua vida espera por você agora. E eu sei que esse é o mal que assola muita gente. E muita gente, a vida tá passando e a pessoa tá aí nas distrações, na internet, sei lá, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, e a vida tá passando. E os anos passados não voltam atrás. Então, se esse vídeo te ajudou, curte esse vídeo, né? Já manda pra alguém que você acha que vai ajudar, manda pra uma pessoa que você ama. Não esquece de se inscrever nesse canal. E aqui tem sempre conteúdo bom que vai te ajudar a ter uma vida melhor, uma vida mais feliz. Porque é pra isso que nós nascemos. Um beijo grande.